E, aliás, essa atração, o Michael Jackson quis comprar. Porque ele esteve aqui e ele foi no Play Center. Ah, Michael Jackson foi. Teve um dia inteiro no Play Center sempre sozinho. onde tinha criancinha, ele ia... Você sabe que... Não, você sabe que é interessante? O Marcelo contou essa história, né? Eu pus no livro, tá? Ele contou. Legal que o livro foi todo feito, evidentemente, em parceria, porque o cara... Às vezes tem uns fãs do parque... Não sei de onde o cara tirou isso é uma bobagem. Bom, vocês brigam com o dono, porque eu tirei dele. Foi ele que falou. Foi ele que contou, não fui eu. Teve um cara que falou... Essa capa aqui, esse logo não é o logo oficial do Play Center. Você precisa ligar pro dono, porque quem deu a capa foi ele. Acho que ele não sabe. Então tem essas loucuras. E ele me falou que ele estava no escritório e ligou a Marlene Matos para ele. E falou, o Michael Jackson tá aqui no Brasil, ele quer conhecer o parque. Ele achou que era trote, que era besteira, e não deu bola. Desligou e falou, para, alguém zoando. Ele ligou de novo e ele ignorou. Na terceira vez, um amigo dele falou, cara, você tá desligando na cara da Marlene Matos? Ela quer falar com você. Ele falou, pô, é ela mesmo? É. Aí o cara atendeu, morrendo de vergonha. A Marlene falou, o Michael tá aqui, a gente quer levar ele, só que tem um problema. Não pode ter ninguém filmando, não pode fazer nada. Mas ele ligeiro pra caramba, cara. Emendou, acho que o próprio Jornal da Globo, não lembro quem foi na época que fez, ficou um cara lá muquifado nas árvores. Então tem, né? Se a galera entrar no Google vai ver que tem várias imagens e tal. Aí o Michael ficou o dia inteiro no parque, se encantou com a Montanha Encantada, queria comprar para pôr em Neverland, porque é atração nacional, né? Foi feita aqui esse brinquedo, então não tem lá. E ele falou que uma curiosidade, ele tava, você falou de criança, assim, tava com um monte de criança, e o cara falou, cara, as minhas filhas, ele contando, as duas eram pequenas, cara, as duas ficaram com ele, foi pro show com ele. Ele falou, puta absurdo essas histórias do cara. Ele falou, cara, o cara era um gentleman, cara, assim, tipo, eu acho que nada. ele não era criança na cabeça Era criança, dele. Ele falou que ele tinha vitiligo mesmo, não é lenda. E ele falou que uma coisa que ele nunca esqueceu, o Michael tava de camisa comprida. E ele ficava toda hora escondendo a mão. Toda hora na sala falando com eles, que eles ficaram um pouco juntos, tal, e ele com a mão escondendo, tal. E o cara viu. E isso que você falou de susto. Cada barulhinho, cara, bateu um negócio ali, disse que ele muito assustado, um cara muito assustado. Lógico, né? Pô, você é um cara que todo mundo tá de olho em você. Sim. Mas falou que foi um cara extremamente gentil, assim, tipo, tratava todo mundo bem. Visão de quem conheceu, né? Sim. Então, eu acho que ele tinha uma idade mental de 8, 10 anos mesmo, de verdade. Você sabe que no Toca do Lobo, nesse livro aí, eu tenho um texto que eu fiz sobre o Michael, exatamente contando essa história. Aqui, ó, Toca do Lobo. Eu conto essa história, cara, que até na internet bombou, né? Eu coloquei, deu tipo, sei lá, acho que foi 90, 70 mil compartilhamentos, né? De texto, que era disso aí. Porque era contando a história da forma com que esse cara tratava as pessoas, bicho, fora do show business, entendeu? Se você ler várias biografias lançadas sobre ele, um monte de coisa, tem a própria biografia, acho que o próprio Rodrigo Teaser já comentou várias vezes que gosta, que é de um... ele deve ter comentado, que é de um segurança do Michael e tal, um cara que conviveu com ele o tempo todo. E o cara mesmo disse que nunca aconteceu nada disso. O cara falou, cara, pelo contrário, né? O Teaser que me contou essa história que o Michael era até mulherengo pra caramba. Ele falou, cara, pode não acreditar, mas o segurança no livro, o cara fala que ele tinha que pegar as mulheres e levar pro Michael. Portanto que no último disco tá um agradecimento especial ao pescador, Fishman. E eu falei pra ele, o que era isso? Ele falou, então, Fishman era exatamente esse cara. Porque era o cara que ele ficava na janela e tipo assim, ó... Pescando as pinas. Pescando, ó, aquela de blusa vermelha, não sei o que lá, tal. E o cara lá e pegava. Assim, como diz o Dave Chappelle, inclusive ele tem um texto muito bom que ele fala disso do Michael Jackson, né? Porra, se ele era isso aí, por que não Macaulay Culkin? Exato. Porque se eu fosse pedófilo, com certeza eu comeria o Macaulay Culkin. E você escreveu esse livro durante a pandemia? Foi durante a pandemia, cara, porque ferrou, né? Tipo, não tinha... Isso aqui é basicamente juntando todas as suas histórias aí de viajante, essa vida louca. Isso aí, na verdade, eu disse, aí são... Porque eu tenho uma página no Facebook, a Toca do Lobo. Sim. E, porra, cara, graças a Deus, assim, eu sou um velho, não tenho nada no Instagram, essas coisas, mas lá eu encontrei um público legal. Então, assim, então tem muita gente mesmo seguindo, assim, cara. Acho que mês passado, até publiquei lá, cara... Deu 12 milhões, assim, de acesso, né? Porra, mas são só textos. E aí foi ideia da galera. As pessoas mesmo que seguem lá falaram, cara, faz um livro. Tanto que foi feito pela benfeitoria esse livro. Foi a crowdfunding, cara. Os caras bancaram o livro pra mim. Então, assim, foi a própria página que bancou o livro, galera. Porque tinha muitas histórias lá, muitos textos, e muita gente rouba texto, né? Então, por exemplo, tem muito texto meu. Eu lembro que uma das vezes que eu fiz o Jô, tava o Jabor. E a gente tava dividindo o camarim, né? O meu era da frente dele. Aí a gente conversando, ele falou assim, pô, que legal e tal. Você escreve e tal? Eu falei, escreva. Inclusive, você sabe o texto tal. Eu contei pelo texto. Ele falou, puta, sei que bota meu nome. Eu falei, é meu. É seu? Eu falei, é meu. Então, assim, porque os caras pegam e põem lá Luciano Veríssimo, pra ter mais like. Tipo as piadas que os caras roubam, faz meme com as piadas. Isso aí, entendeu? E aí, tipo, o crédito
Pro humorista, foda-se, entendeu? O cara põe ali, beleza, põe uma piada. E como, já que você... Eu ia perguntar disso, inclusive tinha até esquecido, do Jô. Quantas vezes você foi no Jô? 6. 6 vezes. 6. Pra cara, como é que era ir no Jô? Cara, Imagino... Olha, eu posso dizer assim, sensacional, porque é o seguinte... Eu nunca tive assessor de imprensa na minha vida. Nunca fui porra nenhuma, não sou um cara famoso, não sou nada. Cara, e ele... Nunca conheci o Jô, não tenho... Sim. Não tinha WhatsApp, nada. Não é o Marcelo Marrom que ficava enchendo o saco pra ir na casa dele almoçar, né? Nunca, velho. Você sabia que não tem nada a ver essas Pelo coisas. contrário, você vê como é engraçado assim, sempre que eu ia, acho que por isso que eu fui muitas vezes, acho dele ter gostado. A primeira vez eu tinha um programa de cinema, e aí ele chamou por causa disso, por causa do programa, e era um programa numa TV de fundo de quintal, velho, assim, tipo, ninguém nem conhecia, ele chamou porque achou engraçado e tal. E aí eu fui, e aí rolou uma simpatia, a galera fez o tal, porque era engraçado, tinha feito um monte de piada lá. Beleza, aí ele chamou pros outros. O interessante é que dessas 6 vezes que eu fui, 2 delas, eu fiquei 3 blocos. Eu fiquei 2 blocos e depois o musical. Porque eu tinha banda, então ele sempre chamava pra tocar com a banda. A última foi com a banda. E aí quando o cara fala, pô, como é? Cara, eu não sei, eu vejo muita gente comentar, né? Quem foi, quem não foi. Cara, comigo, assim, foi sempre muito, muito gente boa. De verdade, mas muito gente boa. A ponto de quando acabava a entrevista... Por exemplo, ficava um pouquinho lá na resenha. Ficava lá, porque, por exemplo, eu sou muito fã do Woody Allen, é meu diretor favorito, e dele também. E aí eu tinha ido no show do Woody Allen, e eu comentei com ele antes de começar a entrevista. Mas comentei, e aí depois quando acabou o papo, ele, preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala. Ele falou que ele foi na casa de uma... Puta, agora eu não vou... A Amy Grant, atriz, que ela é casada com um dos Barretos. E aí o Jô foi na casa dela, em Nova York e tal, e o Woody Allen ia estar no jantar. E eu tinha contado pra ele que a minha experiência com o Woody Allen foi péssima, apesar de eu adorá-lo, foi uma experiência... Eu queria saber também... Foi horrível a experiência. Mas depois conta depois eu conto. E aí eu falei pra ele, e ele falou, não fique triste, porque eu fui nessa festa, ele falou, meu, o cara não me olhou na cara um segundo, não falou com ninguém, comeu e foi embora. Então assim, ele falou, ele é assim. Porque a experiência foi que eu fui no show, eu tinha contado pra ele, eu fui no show de jazz dele, e ficam poucas pessoas. É tipo 120 pessoas, 100 pessoas no máximo. É um bar, né? E aí eu tô lá sentado, cara, e dei sorte que o meu lugar era bem na frente dele. Então ele tava tocando onde o Di tá, eu tô aqui e não tem ninguém entre nós. Eu falei, beleza. Esse livro do Sexo e Cinema, eu dediquei a ele. Então eu falei, bom, vou dar um livro de presente pro cara. E beleza, eu tô lá sentadão, assistindo o show, puta show, de boa. Cara, aí ele sai antes da galera. Ele vai embora antes. Tipo assim, a segunda, faltam 2 músicas pra acabar, ele desmonta o instrumento e sai. Quando ele saiu... Sai sem atender ninguém por causa da pandemia, né? Distanciamento. Que é a desculpa que nós estamos dando. Aí eu levantei, falei, bom, vou atrás do cara, né, meu? Vou trocar uma ideia com ele ali. Aí quando eu cheguei, eu falei, pô, tudo bem, eu sou do Brasil, jornalista e tal, eu escrevi esse livro, eu gostaria só de presenteá-lo e tal. Aí ele olhou e falou assim, pô, me segue, por favor, me segue. Mano, eu todo contentão, idiotão. Falei, caralho, olha... Fui lá, velho, ele, por favor. Aí tinha uma porta, ele entrou na porta, por favor. Aí quando entrou na porta, pum, fechou a porta. Eu fiquei lá, falei, bom... Beleza, né? O cara fechou a porta, mas acho que ele vai abrir a qualquer momento. Cara, acabou o show, acabou tudo e nada. Aí chegou o cara e falou, você tá esperando quem? Eu falei, não, ele falou pra seguir. Não, ele já foi embora, cara. Eu falei, pô, mas foi ele que falou pra seguir. Ele falou, cara, ele dá esse pelé em todo mundo. Tipo, o cara mandou nada. Ele faz em todo mundo. Aí tinha um cara lá, um brasileiro, que vendeu a casa. Acho que a casa que o Gianni tá morando, esse cara que vendeu, mora lá. Aí o cara virou pra mim e falou, pô, velho, tudo bem, eu sou do Brasil também, eu moro aqui, eu que vendi... Fica triste não, cara. Eu vou te contar as histórias desse cara. Ele falou assim, ele não é mau. Ele falou, é um puta cara de gente boa. Ele falou, mas meu, esse cara é problemático, cara. Ele tem medo das pessoas, ele não gosta de ninguém. Ele falou assim, eu fui vender a casa pra ele, era a mulher dele que decidia tudo e, por exemplo, ele tava na sala, entrava alguém, eu, por exemplo, fui lá falar e saía. Ele ia pra outro lugar, cara. E ele tem todo problema com germe, com coisa, ele não gosta que toque nele. Maluco. Mas assim, mas eu não fiquei com bronca, cara. Os caras falam, pô, o cara tratou mal. Eu falei, não, velho, tem uma diferença de tratar mal. Já teve muito artista que tratou mal mesmo. Eu falei, ele não tratou mal. É o jeito do cara. Eu fui falar com ele, ele tinha 82 anos, cara. Ele é um senhorzinho, cara.